Olá, hoje é dia de conversa no Becol. E para essa conversa temos um convidado mais do que especial. Hoje vamos conversar com Breno Lerner. Breno é um pesquisador no tema da gastronomia especializado na culinária judaica e divulga todo o seu trabalho e a sua pesquisa nas redes sociais, no Instagram, no TikTok. E por que estamos com Breno hoje? Estamos nos preparando para Pesach. E quem pode pensar que a culinária, a comida, não é o grande tema também que nos convoca em Pesach? E para falar sobre isso, sobre as curiosidades da culinária, sobre a particularidade da culinária de Pesach e especialmente sobre a memória afetiva que essa comida nos traz para cada um, para as nossas famílias, ninguém melhor do que ouvir as histórias e todo o conhecimento que Breno vai trazer para nós hoje. Olá, Breno, tudo bom? Bem-vindo e muito obrigada por estar aqui comigo hoje no Becol. Mariana, eu é que agradeço. Eu sou um fã do Becol desde o primeiro programa e você sabe que eu sou um fã seu, especialmente seu. O Adrian que me perdoe, eu sou um fã especialmente seu. Então, que se tem alguém que tem que agradecer, sou eu. Obrigada, somos amigos. É bom que as pessoas saibam, de longa data. Isso também é muito gostoso, né? Poder nos acompanhar na nossa trajetória de vida. É mais tempo do que a gente gostaria de lembrar, não é? Pois é, pois é. Breno, que bom te ter e você é um grande pesquisador e pode nos ajudar a poder nos aquecermos, né? Nessa relação com o tema da comida e com Pesach. Olha, Mariana, não é por acaso que o Pesach é a festa judaica mais celebrada pelos judeus ao redor do mundo. O Yom Kippur, o Rosh Hashanah e todas as festas do calendário judaico têm a sua importância, o seu significado, mas aquela reunião ao redor da mesa, ela é única de Pesach. E aquela mesa recheada de alimentos simbólicos, né? A Torá ela é muito clara ao dizer que a gente tem que contar e explicar para os nossos filhos isso. E os alimentos estão lá. E tudo que foi criado em cima disso faz com que o Pesach seja quase que uma festa única em termos culinários, tirando a questão do fermento e das exceções e tal. E nem nisso os sefaradis e askenazis estão de acordo, né? Nem nisso eles conseguem estar de acordo. Whatever. É uma festa única. E eu acho que cada judeu do mundo tem as suas memórias únicas de Pesach, mas tem uma que é geral a todo e qualquer judeu urbano. Tem que ser urbano. As carpas nadando na banheira. Eu acredito que era assim em São Paulo, tenho certeza que era assim em Buenos Aires. Um dia a gente chegava da escola e tinha carpas nadando na banheira e a gente sabia que era véspera de Pesach. A minha avó, que mal e mal falava português, ela ia na feira e tinha negociações complicadérrimas com o peixeiro, que era japonês e mal falava português também. Aliás, eu tenho uma curiosidade enorme de ver o que eles falavam. E neste dia, era o único dia que ela voltava da feira de carro. Um dos meus tios ia pegá-la, porque a carpa precisava chegar viva em casa. Existe um motivo para essas carpas estarem na banheira, não é só um capricho. Claro, muitas vezes a feira era longe do Pesach. Esse é um primeiro motivo. E qualquer Yiddish shemame que se preze quer carpas vivas para fazer o gefilte fish. Mas o motivo... As melhores. Agora, tem um outro motivo. Nessa época que me refiro, as carpas não vinham de criadouro.
elas eram pescadas no rio e viviam no lodo. Então, o que a minha avó fazia? Punha na banheira para ficar na água limpa 2 dias, e eu não sei por que diabos ela dava fubá para as carpas comerem. E isso fazia elas perderem o gosto de lodo. Aí tinha o devido assassinato das carpas, né? Dependendo da situação financeira da família, era só carpas, algumas vezes era carpas com traíra, como dizia minha avó, aquele peixe preto, né? E misturava os dois e fazia o gefilte fish. Eu acho que essa é uma memória que qualquer judeu da nossa idade tem. Eu vi carpas, eu cansei de ver carpas na banheira. Bem, feitas as carpas, tem todo o resto do universo culinário de Pesach. Breno, você está trazendo 2 aspectos interessantíssimos aqui em relação à comida. Você está ampliando a nossa visão de olhar para a comida em Pesach. Primeiro, você está trazendo como a comida em Pesach vai além da refeição, ou seja, a comida é um meio didático, é um meio educativo para a gente poder pensar nos conceitos desta festa, ou seja, a comida ocupa um lugar diferente de outras situações de comida em outras festas judaicas, né? E a segunda questão que você está trazendo são essas histórias familiares, ou seja, você amplia, a comida em Pesach não é somente a restrição, não é somente o que podemos ou não podemos comer. Assim como você traz essa história da tua avó, né? É um convite para que cada um de nós pense, né? Nas histórias de cada avó nossa, né? Nas histórias da... Não é? Então, esse é o lugar, a comida em Pesach ocupa, tem outro protagonismo, né? Que em outras situações. É isso mesmo. E mais, as restrições alimentares do Pesach viram um desafio para a Ide Shemame. O que eu posso fazer de interessante e gostoso face às restrições? Claro. Mariana, eu tive uma sorte na vida que pouquíssima gente tem. Eu tive meus 4 avós até o ano que eu casei. A minha mulher conheceu meus 4 avós. Eu convivi com os meus avós enquanto adulto, que é uma outra convivência, né? E aprendi muito com eles. A minha avó materna, a Bob Clara, ela veio de Tzfat, então Palestina. E, na verdade, o nome dela era Raya. O rabino foi lá e trocou o nome dela e da irmã gêmea, porque as duas foram pegas pela peste, e o rabino foi correndo lá e trocou o nome das duas para Raya. A irmã morreu, ela sobreviveu. Ela não se limitava a fazer o gefilte fish. Eu tenho outra memória incrível do Pesach, que é fazer o vinho de Pesach. A minha avó fazia o vinho, eram uns negócios de vidro que cabiam 20 litros. As uvas eram colocadas lá dentro com açúcar e o peso das uvas de cima esmagava as uvas de baixo. E a casa da minha avó tinha porão, ou como dizia a minha avó em português, aporón. Então, as barricas de vinhos ficavam na porón. E tinha um dia que a gente tinha que tirar aquele vinho das barricas e pôr nas garrafas. Então, descia Gonze Mishpucha para o porão e era a festa de engarrafar o vinho. Com um detalhe, o porão era fechado e aqueles vidros estavam exalando álcool numa quantidade absurda. E sabe o que acontecia? A gente ia engarrafando vinho, né? Tinha funis e papéis, aquele papel que coa café, e às tantas a gente desmaiava. A farra era desmaiar, enquanto se fazia... Primeiro você começava a falar besteira e aí desmaiava. Essa era a grande farra de Pesach, engarrafar o vinho da Bob Clara.
aquele vinho tinha um teor alcoólico que dava para matar Golias à distância. Era um absurdo, né? Mas a gente adorava, a gente bebia aquilo. Breno, além de um grande cozinheiro, você é um grande contador de... Você é um humorista, um grande contador de piadas. Estou aqui me divertindo com você. Na verdade, você sabe que eu devia me apresentar como contador de histórias. É o que eu adoro fazer. Eu aprendi a cozinhar para ilustrar as histórias que eu gosto de contar. Bem, mas aí eu tenho que te contar outra tradição do Pesach, e essa é só da minha família. Ok. Como eu te falei, a gente tinha os 4 avós, maternos e paternos. O Pesach era a única festa que reunia os 2 lados da família. Algo em torno de 50 gentes. Era muita gente. Muito. E as minhas 2 avós, elas tinham rigorosamente a mesma receita de gefilte fish. Eu fui lá pegar. Olha que curioso, uma era de Tzfat, a outra vinha da Rússia, na verdade da Bessarábia. E elas tinham a mesma receita Ashkenazi de gefilte fish salgado, porque nós desprezamos o gefilte fish doce. Aquele paralelo que passa ali em cima da Polônia, ele não está em todos os mapas, mas tem uns mapas que tem lá, paralelo do gefilte fish. Para cima dele é salgado, para baixo dele é doce. Nós temos profundo desprezo por quem faz o gefilte fish doce. De qualquer forma, as minhas 2 avós tinham a mesma, era rigorosamente. Eu anotei as 2 receitas. E elas passaram uma vida, eu quero dizer, 20, 30 anos, tentando provar para aquelas 50 pessoas que o seu gefilte fish era melhor que o da Martenister. Né? Porque Martenister é aquela coisa, né? Martenister não é da família, na verdade, né? Um gefilte fish melhor que o outro, né? Uma cozinhava melhor que a outra. Era assim. E eu queria te contar, eu estou ocupando um tempo indevido, mas eu queria te contar uma última tradição da família. O meu avô paterno, Nussen, o Natan, a dado momento é diagnosticado com um câncer de pulmão. E o médico dizia, eu estou falando de 30, 40 anos atrás, talvez mais, e o médico dizia, eu tenho desconfiança que já com metástase. E era a véspera de Pesach. E nós fizemos aquele seder como o último seder do vô Natan. Você pode imaginar a carga emocional que foi para aquelas 50 pessoas. Foi na minha casa, eu lembro muito bem disso, e foi feito, e o vô Natan se esbaldou, e ele e o vô Maurício tomaram um porre daquele maldito vinho que a minha avó fazia. E passado o Pesach, o vô Natan, naquela época nem existia o Einstein, vai fazer os últimos exames para ver se interna, não interna. E, Mariana, sumiu o tal do câncer. Ai. O Seder curou o tal do câncer do vô Natan. Se assim não foi, assim a gente prefere acreditar que foi. Que história. E o Seder curou o câncer do vô Natan. Pronto. Agora podemos falar de comida. Breno, geralmente quando a gente pensa na comida de Pesach, né, especialmente nas famílias Ashkenazim, pensam que é tudo matzá e batata, né? Que não há diversidade na comida de Pesach. E eu sei que você sabe muito sobre essa diversidade. Queria te ouvir um pouquinho. Olha, não tem dúvida que se a gente quiser entrar nas receitas mais divertidas de Pesach, não tem jeito. A gente tem que sair do mundo Ashkenazi para o mundo Sefaradi.
A comida askenazi é a comida do shtetl, a comida do gueto. A gente come o que tem. E, literalmente, é peixe e batata mesmo, era o que tinha. Não tinha outra coisa. Né? Literalmente, aquela frase que a gente só come frango quando um dos dois está doente, ela era verdadeira no shtetl. Só comia frango se ou o frango ou você tivesse doente, um dos dois. Isso é legal que você está trazendo, porque conecta a comida com a maneira das pessoas viverem, né? Ou seja, está totalmente ligada, né? A comida Exato. com o momento de vida, com a organização, né, desse grupo para viver. Escuta, ninguém definiu que tinha que usar carpa para fazer gefilte fish. Por que se usava? Porque o rio estava ali do lado e estava cheio de carpa. Se tivesse outro peixe, seria outro peixe. Ainda assim, mesmo dentro da comida askenazi, você pode dar um brilho nela. Vamos fazer knedler. Aqui entre nós, não tem coisa mais sem graça que knedler. Né? Tudo bem, as mulheres se orgulham que o knedler é fofinho, é fluffy. Pô, é farinha, ovo e água, não tem a menor graça isso aí. Vamos dar um brilho no knedler. Vamos rechear ele, tritura um pouco de nozes e mistura na massa, né? Ou faz um knedler à moda húngara. Você deixa ameixas secas na água até elas amolecerem, transforma em pasta e recheia o knedler com aquela pastinha de ameixa. Aquilo dentro do iur, os knedlers chegam a pular de tão alegres que eles ficam, né? Faz um knedler com ervas, põe salsinha, põe tomilho. As delis de Nova York, que fazem aquele knedler que pesa 1,5 kg, mas é super leve, elas têm um knedler menorzinho que elas recheiam com fígado de galinha frito e cebola frita. Chama knedler à moda da New York Deli. É uma delícia. Quer dizer, mesmo nas receitas antigas e clássicas, dá para a gente dar um pequeno brilho nelas. Você vai fazer o bom e velho frango, faz uma farofinha de matzá. A farofa de matzá é tão fácil de fazer, se o pessoal quiser, depois até manda a receita. E aí você pode fazer outras coisas. Na minha família, o que a gente adora no Seder? Espondra. Você sabe o que é espondra? Não, conta para todo mundo. Claro, você sabe. Espondre é a costela minga do boi. Isso é a costela que vai do 5º osso ao 9º osso, que era uma carne que na Europa não era considerada de segunda, era considerada de 27ª. Ela só era dada para judeus e mortos de fome, para mais ninguém. Só que os judeus fizeram uma verdadeira obra-prima com essa costela, que é o espondre. Né? Então, espondre é um negócio que a gente faz muito na minha família. E é um negócio... Chega de frango. Nós estamos cheios de frango no Seder, pô. Né? Cogumelos. Muita gente não sabe que cogumelos são kasher. E menos gente ainda sabe que eles são kasher le Pesach. Você pode usar cogumelos. Enriqueça as coisas com cogumelos. Né? A única coisa é que existe uma discussão talmúdica interessantíssima sobre o cogumelo, se ele cresce da terra ou sobre a terra. E os sábios do Talmud chegam à conclusão que ele cresce sobre a terra. Portanto, ele não é uma árvore. Portanto, ele não produz frutos e sementes, ele produz esporos. Portanto, a brachá dele não é adamá. Ele não é um vegetal. Você faz a brachá dele, nian bidvaró, como faz a da carne. Foi criado pela palavra de Deus, porque ele não é um vegetal. Mas esse é uma coisa de só menos, é só uma curiosidade. Mas vamos usar cogumelos, né? Uma fritada de cogumelos,
Quer fazer o teu franguinho, o teu miserável franguinho? Faça o teu miserável franguinho, mas põe um cogumelo, põe uma farofinha de maçã. Puxa vida, por que não? Por que não, né? Breno, é incrível todas as histórias e as dicas e a maneira que você fala da comida, né? Coloca ela como uma grande companhia na nossa vida, né? E na nossa vivência dessa festa. Eu já estou, já nos fez entrar no clima de Pesach, assim, profundamente com tuas histórias. Claro que poderia ficar te ouvindo horas e horas. Estamos chegando quase no final da nossa conversa, por uma questão também de tempo, né, das nossos papos aqui no Becol. E queria assim, te convidar, como para a última parte, que você possa nos trazer as tuas últimas reflexões, assim, para as pessoas que estão nos ouvindo, né? Como você encorajaria todo mundo a que se vincule com essa questão da comida, né? Como estamos falando, de maneira afetiva, de maneira comprometida, que tragam a comida como um ingrediente do clima da festa, né? E não como uma obrigação somente. Olha, Mariana, eu comecei a cozinhar motivado pelas minhas avós. Eu via a grande alegria que elas tinham em preparar a comida para aquelas 50 pessoas. Não era um trabalho, era uma alegria. Elas tinham alegria legítima, já em idade avançada, muito avançada, a ponto da gente de eu ir lá ajudar. Elas tinham alegria legítima. E, claro, além de ter que provar que a sua receita de gefilte fish era melhor que a da outra. Isso não tem discussão. Mas elas tinham alegria de cozinhar. E foi isso que me fez, que me motivou a aprender, a ir procurar a história, né? Não tem coisa mais nobre no mundo do que alimentar o próximo. O ato da mãe que amamenta o bebê. Não tem coisa mais linda que isso. E, meu Deus, que outra coisa a gente faz na nossa vida 3 vezes por dia que não seja comer? A gente passa uma vida comendo 3 vezes por dia. Isto não é uma obrigação. A gente tem que transformar isso num momento alegre, de momento de reflexão. E no Seder, na mesa de Pesach, onde você tem a Keará com 8 alimentos altamente simbólicos, você tem a água com sal, você tem, meu Deus do As céu, ervas amargas, as ervas amargas, o osso, o osso, o haroset, o o haroset, doce. haroset. Era o que eu queria lembrar. Eu desenvolvi uma memória seletiva com o passar do tempo. Eu só lembro do que eu não quero. É um negócio impressionante. Haroset. Mariana, eu te juro, eu colecionei mais de 100 receitas de Haroset. Uau! Assim, é muito. Isso é uma. Só no gueto de Veneza, eu achei 11 receitas diferentes de Haroset. Não vamos esquecer que Veneza, num determinado momento da história, foi a Nova York do mundo. Tudo passava por lá. O gueto de Veneza foi o primeiro lugar da Itália que teve casas com mais de um andar, porque não cabia mais gente lá dentro. Só lá eu encontrei 11 diferentes receitas de haroiças. Sempre com a mesma regra. Tem que parecer a argila do Nilo. Agora, o que você faz para chegar naquela cor não interessa, né? Então, veja que coisa fantástica. Gente, fazer a mesa do Seder é uma honra, não é uma obrigação. Façam como faziam as minhas avós. Elas eram honradas naquele ano por fazer a comida da Gomse Mishpachá, 50 mortos de fome que apareciam lá no Seder, né?
elas eram honradas. A alegria delas de fazer aquilo era indescritível. Eu não vou conseguir mostrar para vocês isso. Então, não Mas tem que ser uma obrigação. tua voz reflete isso. A maneira que você conta nos traz essa imagem, essa energia e essa alegria. E algo lindo, né, Breno, que está acontecendo hoje, né, nas famílias, é que também os homens, né, estão como você, né, os homens como você estão também se dedicando a pensar e a criar todo esse momento, né, desse vínculo com a comida, né, nas famílias. Isso também é muito bonito de ver e também encorajamos, né, a todos, homens, mulheres, grandes, pequenos, né, a que possam aproveitar essa riqueza, né, essa riqueza que Pesach nos traz através da comida para poder trazer uma linda energia, né? Um bom clima nas nossas famílias, uma alegria como você está trazendo. E sem dúvida, que possam criar memórias afetivas, né? Como as que você está trazendo, as que eu tenho também da casa da minha família, dos meus avós, da minha bisavó, da minha mãe, dos meus pais, né? Também. E que eu tento criar também com meus filhos hoje. É isso. Você sabe que a pandemia teve pequenos lados positivos. Nós passamos 2, eventualmente 3 Pêssar isolados em casa. Eu tive a sorte de ter toda a minha família lá dentro. Minhas 2 filhas, minha neta, meu genro. E foi a primeira vez nos meus 68 anos que cozinhamos todos juntos, até a Raquel. Todo mundo cozinhou para o Seder. E Lindo. foi uma experiência única, algo que eu levo da pandemia como um aspecto positivo, dentro dos 8 milhões de aspectos negativos que ela teve, um aspecto positivo, né? Como a gente cozinhou junto para os 2 ou 3 Seders que a gente passou. Foi uma experiência incrível para a nossa família. Breno, querido, sou muito grata por ter tido a possibilidade desse papo. Nesse momento de preparação para a Pesach, eu espero que todas as pessoas que estejam nos ouvindo, que vão nos ouvir, possam aproveitar e se contagiar desse espírito para realmente viver uma festa com alegria, com conteúdo, né, com história e com comida também muito, muito gostosa. É isso mesmo. De novo, a honra é minha. Eu sou, como vou repetir, eu sou um fã do Becol desde o primeiro capítulo que você publicou, um fã teu do trabalho que você faz. E poder estar aqui contando as minhas histórias é simplesmente fantástico. E faço mais. Se as pessoas que nos veem, nos assistirem, de tudo que foi falado aqui, dizer, ele fala, mas não dá receita. É só avisar, eu mando a receita. A gente encontra um jeito de mandar a receita da Maiena, do Spondre, do que for, a gente manda a receita. A maioria delas eu tenho até em vídeo, inclusive. Então, aproveitem, divirtam-se. O Seder, o Pesach, é uma festa em que a gente se diverte mais antes dela do que durante ela, né? Preparando tudo. Lindo, Breno. Obrigada, um beijo grande. Muito, muito obrigada. E já está a dica para todo mundo que queira as receitas. É muito fácil. Entrem em contato com a gente e vocês vão ter as receitas com muito prazer. Ou procurem o Breno também nas redes sociais, no Instagram, no TikTok. E ele, com certeza, ele vai entrar em contato também com vocês. Gostou deste papo? Não esqueça de curtir, compartilhar e deixar um comentário. Adoramos poder ler os comentários de vocês. E se ainda você não se inscreveu no canal, pode se inscrever agora. Um beijo grande para todos. Breno, Hag Sameach,
Tchau, até semana que vem, Leitraot. Beijos, Hag Sameach. Muito obrigado, Mariana.